Sejam bem-vindos ao GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você não tenha tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou a Marina Apostólico. E o tema de hoje, Marina, é fibroadenoma, um tipo de tumor benigno da mama super comum, super frequente do dia a dia de consultório, né? Pois é, e que assusta tantas mulheres jovens, né? Porque muitas vezes elas descobrem palpando a mama, ou vai colocar o sutiã, sentiu alguma coisa e falou: eu tenho um nódulo na minha mama. E entra em parafuso, né? E vai procurar o ginecologista lá no consultório. E às vezes vai pesquisar, na verdade, alguma informação na internet antes, que vem de uma forma toda desencontrada com o que realmente é. Nódulo na mama. Exato. Primeira frase do Google: câncer. Deve ser isso, né? Perfeito, gente. Então tá, Jader, mas afinal, né, o que é o fibroadenoma? Então, Marina, o fibroadenoma, ele é um tumor benigno da mama, que é super comum em pacientes jovens, que ele é um tumor misto do parênquima e do estroma mamário, né? Só pra gente contextualizar, o que é o parênquima mamário? O parênquima é aquela parte da mama que é funcional. Então, envolve os lóbulos, que são as estruturas que produzem o leite, e os ductos, que são as estruturas que conduzem o leite até o mamilo. Então, existe uma transformação tumoral benigna, né, dessa parte do parênquima mamário e do estroma também, que o estroma é tudo o que permeia a mama, que seria a gordura, estrutura ligamentar, vaso sanguíneo. Então, é um tumor misto, tanto do parênquima quanto do estroma mamário. Só que ele é um tumor absolutamente benigno, o comportamento dele é absolutamente benigno. E você falou que seria mais comum em pacientes jovens, é isso? Ele é mais comum em pacientes jovens. Perfeito. Mas isso não significa também que uma paciente numa faixa etária um pouquinho mais elevada não possa ter um fibroadenoma. Não, na verdade, assim, ele é mais comum de aparecer nas pacientes jovens, geralmente, assim, pode aparecer logo depois que termina a puberdade, né, numa idade adulta jovem, assim, então 20 anos, 25 anos, mas pode aparecer depois também, né, às vezes a gente tem o surgimento de fibroadenomas em pacientes com 30 anos ou mais, né, porque, na verdade, o que gera o fibroadenoma é o estímulo estrogênico. Então, pode aparecer em qualquer idade, mas é mais comum, mais prevalente de surgir em pacientes jovens. E, Jader, me fala uma coisa. Quais são as características clínicas do fibroadenoma? O fibroadenoma, ele é um nódulo que surge na mama, que geralmente é a própria paciente que percebe, né? Então, assim, geralmente elas percebem quando estão tomando banho, né? Ou às vezes quando estão se tocando. Ele é um nódulo que que começa a crescer de uma forma insidiosa, de uma forma mais lenta, né? Não dói, não provoca dor na mama. E essas pacientes, elas acabam se assustando, porque elas palpam, então, uma estrutura diferente, ali um nódulo na mama, e elas acabam consultando. E quando a gente atende essas pacientes e vai examinar, a gente vai perceber, então, a presença de um nódulo de consistência fibroelástica. Então, quando você toca, ele tem uma consistência fibroelástica, ele é indolor, a palpação, e ele tem essa grande característica que é ser móvel a palpação. Você toca nele, ele dança, né? Então, parece que a gente toca assim, parece que ele tá mudando de lugar, né? Essa é a grande característica clínica do fibroadenoma, que é o que diverge do câncer, né? O câncer, ele tem aquela consistência pétrea e ele é fixo a planos profundos. Sim. E o fibroadenoma não, você consegue mexer nele assim, livremente ali, né? Dá aquela sensação de que ele tá dançando mesmo, porque ele realmente é muito móvel a palpação. E tem alguma dica ou é muito parecido aí a palpação de um fibroadenoma ou de um grande cisto mamário ao exame clínico? O cisto mamário, ele geralmente tem uma consistência firme, porque é líquido que está fazendo pressão ali nas paredes do cisto, então ele tem aquela consistência mais firme. E geralmente o cisto é doloroso. Você toca nele, ele dói, né? Você tenta mobilizar ele, a paciente refere
É aquele desconforto, assim, geralmente Tipo, elas fazem aquela... exato, é diferente do fibroadenoma, que você consegue mexer bem ele e a paciente tá tranquila ali, é né? aquilo que a gente falou de mastalgia cíclica no nosso videocast passado, né? Exato. O cisto é um dos principais motivos de mastalgia não cíclica, né? Isso. Perfeito, legal. Essa dica é muito bacana. Gente, então vamos pensar aqui, Jader. O paciente veio, palpou, sentiu uma bolinha, chegou no seu consultório desesperada, porque colocou no Google, estava escrito nódulo de mama, câncer, né? Ela é super jovem, não tem um histórico familiar muito importante. E aí, ela fala assim, tira esse nódulo daqui. O que você fala para ela? Como que você faz a investigação? Como que você aborda essa paciente que vai chegar meio desesperada, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, pra gente discutir, porque o que acontece? Existia uma conduta que até ela não é uma conduta inválida, né? Eu até acho que em determinadas situações de atendimento você até pode fazer, que era assim, ó, frente a qualquer tipo de nódulo palpável, a primeira conduta era PAF, você fazer uma punção aspirativa com agulha fina, né? Porque aí você já conseguia fazer o diagnóstico diferencial com cisto, porque se viesse líquido, era um cisto, né? Sim. Então, antes de pedir o exame de imagem, você já fazia, né, a punção. Essa conduta acabou sendo substituída pelo ultrassom, né? Porque a gente sabe que o ultrassom ele começou a ser realizado de uma forma mais simples, mais fácil, e o custo diminuiu também, né? Sim. E o acesso ao ultrassom também aumentou. Então, atualmente, a conduta preferencial é a gente pedir um ultrassom. Então, vamos pegar assim, um caso de uma menina jovem, 20 anos, que palpou um nódulo indolor na mama. Você examinou. Ele é um nódulo que é fibroelástico, que é indolor, que é móvel à palpação, típico de fibroadenoma. Você Sim. pensa, não, eu acho que é um fibroadenoma, pede um ultrassom. Que aí você vai pedir o ultrassom e o ultrassom vai te dizer se realmente o nódulo é sugestivo de fibroadenoma ou não. Claro que a conduta de você fazer a punção aspirativa com agulha fina, dependendo, eu sempre digo que em medicina a gente tem as diretrizes, mas a gente também tem a vida, né? Aquela coisa de, daqui a pouco você tá num lugar que, não tem como fazer ultrassom, é difícil, né? O paciente tem que se deslocar, tem os impeditivos do sistema, você pode fazer uma punção também, dá pra gente fazer uma punção também. Mas atualmente a conduta preferencial é você pedir o ultrassom, porque já existem características ultrassonográficas que são suficientes aí para te dizer que realmente a sua suspeita de fibroadenoma, ela pode ser... Claro que confirmação a gente só tem com histológica, né? Não tem jeito. Não tem jeito, mas consegue ter um exame de imagem que consegue te dizer assim, não, realmente a sua suspeita está correta, é um provável fibroadenoma. Perfeito. E qual o tratamento que a gente tem frente a um fibroadenoma? Então, o ultrassom te dizendo, né, que realmente é um fibroadenoma, acho que é importante a gente até só falar as características dele no ultrassom. Do ultrassom? Né? Perfeito. Porque ele tem, assim, margens regulares. Geralmente ele é um nódulo que tem margens regulares. Ele é um nódulo que a grande característica dele no ultrassom é ter o maior eixo paralelo à pele. Então você olha, ele é aquele nódulozinho deitado, né? Assim, você vê as fotos do ultrassom que a paciente te traz, ele tá deitadinho, assim, né? Não. Porque ele tem o maior eixo paralelo à pele. Né? Isso é uma super dica de prova, porque sempre quando tem uma imagem assim de nódulo de mama, né, num ultrassom, a pessoa fala, não sei muita coisa. Só olhar o eixo, né? Exatamente, é só olhar o eixo, é né? Uma Se ele super dica de deitadinho, prova. assim, ele é realmente... A grande característica dele no ultrassom é ser o maior eixo paralelo à pele, né? E aí, assim, realmente o ultrassom mostrando que é altamente característico de fibroadenoma, que ratifica a sua suspeita clínica, a gente tem duas condutas que podem ser feitas, que podem ser realizadas. A gente pode tirar o fibroadenoma, podemos fazer a conduta excisional, assim como a gente pode acompanhar essa paciente, né, e oferecer para ela a conduta conservadora. Não existe, Marina, uma receita de bolo, né? Não existe, assim, aquela coisa de, não, precisa tirar ou não precisa tirar. Um tamanho, uma localização.
Não existe. Na verdade, assim, ó, quando você tem um nódulo que tem lá seus 1,5 cm, né? A característica no exame físico e no ultrassom são realmente sugestivas de fibroadenoma. A conduta é você conversar com a paciente, explicar para ela, tranquilizar que é um nódulo benigno, que ele não tem risco de malignização, Sim. e aí a gente tem que decidir em conjunto com ela se ela vai querer retirar ou não. Eu acho que é uma coisa que cabe muito à decisão conjunta, né, entre Decisões médico e compartilhadas. decisões compartilhadas. A gente tem Perfeito. que conversar com ela e ver o que ela deseja. Tem pacientes, eu já tive, tem vários perfis de pacientes, né? Tem pacientes que, mesmo sabendo, né, orientada, munida da informação de que é benigno, ela diz, eu não gosto de saber que tem aqui um nódulo. Sim. Eu tive uma paciente que me disse assim, eu tenho a sensação de que eu tô com uma bola de gude no meu sutiã, né? Sim. Então, se a paciente, ela se sente incomodada, a gente faz o procedimento cirúrgico para tirar. Agora, se a paciente diz, não, sabendo agora que não é nada, eu não me sinto incomodada com isso aqui, a gente pode não fazer nada. E dá para a gente fazer, sim, a conduta conservadora. Dá para oferecer para ela a conduta conservadora. Por quê? A cirurgia, por mais simples que ela seja, é uma cirurgia. Vai envolver uma Claro. anestesia, vai envolver uma cicatriz, né? Então, por mais que a gente faça periareolar, é uma cicatriz, né? Então, a gente precisa realmente discutir em conjunto com a paciente se a gente vai tirar ou não. Perfeito. Então, não tem um tamanho que possa, por exemplo, prejudicar na avaliação numa mamografia. Então, deixa eu tentar clarear aqui a minha dúvida. Uma paciente tem um fibroadenoma que vai acompanhando desde os seus 30 anos. Aí ela chegou no período de rastreio com mamografia. Esse fibroadenoma, mesmo estável, não vai atrapalhar a imagem de encontrar talvez uma possível microcalcificação ou lesão ou assimetria focal num outro exame de imagem? Boa, muito boa essa pergunta, assim, na verdade, ele não atrapalha, o fibroadenoma por si só ele não atrapalha, porque como ele não é um nódulo que vai se transformar em câncer de mama, se essa paciente tiver câncer de mama, ela vai ter em outra topografia, na verdade, né? Então, não ali onde está o fibroadenoma. Então, ele não atrapalha. Definitivamente não existe, assim, prejuízo no rastreamento por ter um fibroadenoma. É o mesmo princípio da prótese de silicone, né? Que a gente sempre fala. As pacientes dizem, mas se eu colocar uma prótese, será que não vai atrapalhar o meu rastreamento de câncer de mama? Não vai, né? Não vai atrapalhar. Mesma coisa o fato de ter deixado ali o fibroadenoma. Maravilha. Bacana. Bom, vamos lá. Qual que é a periodicidade do acompanhamento para aquelas pacientes que optam por acompanhar com a ultrassonografia um fibroadenoma? Boa, essa pergunta eu acho que é bem pertinente, assim, para consultório, para o dia a dia, né? Eu vejo vários colegas perguntando isso. Eu tô com uma paciente ali que eu orientei, expliquei que é benigno e ela optou por não fazer nada, né? Que eu, sinceramente, eu estimulo muito as pacientes também, eu pessoalmente, assim, a ter a conduta conservadora, porque realmente, assim, é uma cicatriz que fica, né? Às vezes, por mais que a gente tente fazer, né, ali periareolar, é uma cicatriz que ela vai acabar ficando. Né? Retração. Uma paciente com uma mama pequena, principalmente, acaba às vezes tendo algum tipo de irregularidade, alteração estética, dependendo do tamanho, né? Exato. E aí, então, vem aquela grande dúvida, né? Puxa, mas de quanto em quanto tempo eu tenho que pedir o exame de imagem? Não existe essa resposta, Má. Não existe. A gente não tem ainda nenhum protocolo, assim, que nos diga, não, então se você vai acompanhar tem que ser de 6 em 6 meses, ou tem que ser de ano em ano, ou não precisa, né? Sim, porque a grande dúvida é, se o fibroadenoma não evolui para uma neoplasia, ele é um tumor benigno, em teoria, ela entraria no rastreio geral. Exato. Mas aí você pede ultrassom e vem uma avaliação BIRADS-3, que a gente tem que fazer o acompanhamento de 6 em 6 meses, periodicamente, por pelo menos 2 anos, né? Então, aquilo de ginecologia obstetrícia, né, Jada? O principal é o que eu sempre digo, assim, o principal parâmetro quando você faz uma conduta conservadora é clínico, né? Uhum. Então, assim, a paciente, ela sabe, né, ela que palpou, ela vai saber se ele vai aumentar de tamanho, se ele vai ter algum tipo de alteração.
E ela vai buscar o atendimento se houver algum tipo de alteração. E aí você vai reavaliar, vai pedir um novo exame de imagem, Sim. né? Se ela percebeu que aumentou, bom, aí sim, aí a gente reavalia, pede um novo exame. E se ela Perfeito. quiser mudar a conduta também, não, agora eu acho que tá grande, tá me incomodando, eu vou querer tirar, ok, né? Sim. Mas não existe, assim, um protocolo, assim, uma coisa que diga, não, você tem que pedir de 6 em 6. Até por isso, porque às vezes você pode pedir e vem um BIRADS 3, aí a gente acaba caindo naquela de seguir o BIRADS e acabar tendo que repetir em 6 meses. Exato. Então, o ideal é você acompanhar ela clinicamente, não com um exame de imagem. Mas a gente ainda não tem uma diretriz que diga que a gente tenha que fazer de tanto em tanto tempo. Acho que o desafio é ela não ficar preocupada com o fato de ter um nódulo, né? E tem muita paciente, não sei se você tem essa impressão, que ela ouve a palavra tumor. Tumor. As pacientes, elas falam, ai, tumor é câncer. Então, ela vai e coloca nódulo na mama, tumor benigno, fibroadenoma é um tumor. Eu tenho um tumor. Não, como assim você não vai tirar o meu tumor? Como assim, né? Porque essa ideia do tumor ser algo maligno. E a gente tá falando de um tumor benigno, né? Que não vai virar neoplasia. Eu acho que isso é bem, bem importante para a gente falar para as pacientes no dia a dia, Com certeza. porque a gente que é médico, a gente sabe que a palavra tumor pode ser um tumor benigno ou maligno, né? Exato. Mas para as pacientes existe aquele estigma da palavra tumor como relacionado sempre à malignidade. Então, o ideal é eu particularmente gosto de usar o termo nódulo benigno no consultório. Ah, você tem um nódulo benigno, eu não uso a palavra tumor, porque às vezes a palavra tumor pode trazer esse estigma. Né? É porque tumor é a palavra que não deve ser falada. Tipo, você sabe quem do Harry Potter, sabe? Você não pode falar o nome? Isso. Tumor não pode. Por quê? Porque se você falar, tudo acontece ao contrário do que deveria, né, já? Exato. O ideal é a gente usar o termo nódulo benigno, que aí realmente... Concordo plenamente. Perfeito. Beleza, super legal. Agora, uma dúvida muito comum, né? Vamos falar aí um pouquinho de polêmicas, né? E o anticoncepcional, Jader? O que tem a ver anticoncepcional com fibroadenoma? Se eu tenho fibroadenoma, eu não posso usar anticoncepcional? Ou isso é mito? Isso é bem frequente no dia a dia, já recebi várias pacientes assim que chegaram dizendo, olha, eu tenho um nódulo, é um provável fibroadenoma, né, eu não quis fazer o procedimento cirúrgico e assim, o meu médico, a minha médica disse que eu tinha que parar de tomar o anticoncepcional porque como ele é um nódulo que surge pelo estímulo estrogênico, então eu não poderia ficar usando estrogênio porque eu vou estar dando um fermento para esse nódulo, né? Então, o que a gente sabe? A diretriz da Febrasgo, o tratado da Febrasgo, trouxe alguns dados de alguns estudos e a conclusão de todos os estudos é de que realmente o uso do anticoncepcional não interfere no crescimento dos fibroadenomas. Então, o que parece realmente ser a etiologia é o estrogênio endógeno e não o estrogênio que a paciente toma. Então, a gente não tem nenhum tipo de suporte na literatura que nos diga que tem que parar o anticoncepcional. Se a paciente está usando o método, está satisfeita com o método, gosta de usar aquele anticoncepcional, descobriu que tem um fibroadenoma, você pode manter. A gente tem respaldo na literatura para a gente manter o anticoncepcional porque realmente não vai interferir, não vai fazer crescer mais, porque o que realmente parece estar envolvido na gênese é o estrogênio endógeno. Perfeito. Legal, super esclarecedor esse nosso bate-papo, né? Acho que isso aí é bem bacana assim pro dia a dia, né? Porque a gente recebe muita paciente assim com esse tipo de dúvida e muito colega com esse tipo de dúvida assim, que às vezes, será que eu não tenho que então parar a pílula e indicar um DIU para ela, né? Bom, se for por outro motivo, ok, né? Mas se a paciente tá usando a pílula e tá satisfeita, tá bem... Segue o jogo. Segue o jogo, exatamente. Perfeito. Legal, então. Muito bem. Acho que é mais isso, né? Acho que é isso. Acho que, assim, é um tema que é bem do dia a dia, assim. A gente falamos aí sobre as principais dúvidas que acho que a gente pode ter no dia a dia. Sim, que a paciente vai acabar trazendo, né? É. Porque vai aparecer, né, pro geriatra, pro clínico, pro médico da família, pro ginecologista obstetra, até pro pediatra, né? Ai, tem um nódulo na mama da minha filha. Qual que é o mais comum, a maior chance de ser?
Um fibroadenoma, né, Jader? Exatamente, é isso aí. Perfeito. Então tá bom. Gente, deixem as dúvidas pra gente aí. O legal é justamente a gente poder fazer uma divisão aí de conhecimento. O bacana é isso, né? A gente dividir e construir juntos o conhecimento. Então, tragam a experiência de vocês e acho que isso realmente contribui aí para que a gente tenha uma saúde melhor para as nossas pacientes e também uma construção maior de conhecimento para todos nós. Muito obrigado, gente. Tchau, até a próxima.